Mas voltamos ao tema internacional, que é o nosso foco. Por que é o nosso foco? Porque vivemos num mundo interdependente, interpenetrado, né? E cada vez mais multipolar e cada vez menos unipolar. Por quê? Porque hoje nós temos, além dos Estados Unidos e a Europa, que até há pouco tempo dominavam por completo o mundo, hoje nós temos a Rússia, temos a China e temos o nosso papel, né, na América do Sul, através do Mercosul, da Unasul e da CELAC, e ainda integramos um bloco internacional de alto coturno, que são os BRICS. Os BRICS, este bloco formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. É a partir desse enfoque que nós vamos abordar hoje a questão da Síria, aquela guerra que já fez 220 mil vítimas ao longo de mais de 4 anos de existência. Para isso, nós fomos até a Embaixada da Rússia, onde uma delegação da comunidade síria no Brasil e em Brasília foi prestar sua solidariedade ao embaixador Sergei Yakupov pela decisão da Rússia de entrar no conflito lá da Síria e atacar aquele chamado Estado Islâmico, aquele Estado que está disseminando todo tipo de atrocidade no país. Foi lá onde soubemos do que está sendo cometido contra a população síria, que, como se sabe, é vítima de uma intervenção internacional, que já sacrificou a Líbia, já sacrificou o Iraque e agora quer tomar posse daquela posição daquele país que é considerado, do ponto de vista estratégico e geográfico, dos mais importantes do mundo. Lá nós vimos a comunidade se queixar do que está fazendo não só o Estado Islâmico, mas como todos aqueles grupos oposicionistas patrocinados e armados pelos Estados Unidos e a Europa. São atrocidades terríveis que vão desde o estupro de mulheres, né, da matança indiscriminada, ao estupro também de crianças, das quais dizem, né, foi algum relato que houve lá, se chega até extrair o fígado das crianças para eles próprios comerem. Vejam a que barbárie se chegou aquela guerra que não é divulgada internacionalmente, a não ser pelo seu número de vítimas e pela a violência que aquilo representa. Saudá-lo nessa decisão que ele tomou, que realmente ele foi para a Síria para defender as crianças, os velhos, as mulheres e depois o resto. Nós tivemos muitas promessas de os caras dizer que eles estão defendendo as crianças na Síria e mandava armamento para bombardear as cidades. A gente não consegue entender como que pode que vocês estão defendendo as crianças e mandam armas para bombardear as próprias crianças e os velhos e as mulheres, estuprar, cortar a cabeça, comer o fígado. Isso aqui nunca aconteceu em lugar nenhum no mundo. Desculpa meu português e talvez meus sentimentos, mas eu estou falando de um coração machucado em nome dos meus amigos e todos vão falar. E a gente se orgulha com essa decisão que a Rússia tomou e nós estamos honrados e viemos representantes da Síria que estão aqui no Brasil para dizer para o senhor embaixador muito obrigado por esta decisão de vocês e por gentileza, por favor, transmitir o nosso recado ao governo da Rússia, ao exército da Rússia, à aeronáutica da Rússia e o nosso líder, presidente Putin, que está na presidência da Rússia. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Realmente estou muito tocado por esse gesto de essa visita de uma delegação tão representativa e agradeço mais uma vez as suas palavras. Quero dizer que a Rússia e os países árabes, especificamente a Síria, historicamente somos
amigos e aliados. Sempre fomos e acho que assim será para sempre. E nós entendemos perfeitamente que a Síria foi atacada por forças talvez mais obscuras que a humanidade, com os quais a humanidade se encontrou. Realmente essas atrocidades de que o senhor mencionou aqui, realmente todo mundo viu, todo mundo sabe, e chegou a hora realmente de combater esse terrorismo de uma vez por todas. A Rússia, perfeitamente, como disse o nosso presidente Vladimir Putin, entende perfeitamente que hoje a única força organizada que realmente está combatendo esse mal na terra é o exército regular da República Árabe da Síria. E a decisão foi tomada por Rússia exatamente tomando em consideração esse ponto mais importante, porque o importante é o resultado, o importante é fazer tudo para parar e acabar com esse fenômeno que não pode ser explicado por palavras humanas, digamos, daquilo que esses grupos terroristas estão realizando na terra da Síria. E todos nós entendemos perfeitamente que se não pararmos a eles lá, eles vão se expandir e vão ir a outros países. E como sabem perfeitamente que a Rússia também, pouco falam disso na mídia internacional, mas a Rússia até hoje está também combatendo esse mal no seu próprio território. E nós entendemos perfeitamente que se não pararmos eles lá, eles também, depois de passar por Síria, Iraque e outros países, vão chegar a outros países e nós estamos na primeira linha. Então essa foi também uma das razões porque nosso governo tomou essa decisão, que não foi uma decisão muito simples, digamos assim, mas muito corajosa, realmente é uma palavra correta. E nós todos desejamos muito êxito ao exército e a todas as forças saudáveis que estão lutando contra o terrorismo lá na Síria, no Iraque, em outros países no Oriente Médio, e vamos fazer tudo o que da Rússia depender para apoiar e ajudar nessa luta. Hoje estamos vendo que os resultados de alguns dias de participação da Força Aérea da Rússia nesse conflito já está dando resultado, que as bandas de terroristas estão retrocedendo, que o exército regular da Síria está começou uma ofensiva muito grande e está liberando os territórios do país e poblados e cidades desse mal. Então vamos desejar êxito a esses grandes combatentes que estão aí lutando pelo bem de toda a nossa humanidade. Mais uma vez eu agradeço muito esse gesto, essa manifestação de solidariedade. Na realidade, esse fato de estarmos as duas bandeiras juntas é muito eloquente. É muito emocionante participar desse gesto de agradecimento. Eu queria, como cidadão brasileiro, manifestar meu apreço por ver essa atitude da comunidade síria no Brasil e reconhecer a grandeza da política da Rússia, uma vez mais em defesa da humanidade. Por isso, como cidadão brasileiro, eu também quero expressar a minha emoção, meu reconhecimento, porque o presidente Putin chegou a dizer recentemente que, se necessário for, nós faremos na Síria uma nova Stalingrado, em referência à virada
o ponto de virada que foi na Segunda Guerra Mundial, onde Stalingrado barrou as forças obscuras mencionadas pelo senhor embaixador, que tentavam destruir a civilização humana e colocá-la num nível de escravidão sem limites. Ali foi um ponto de virada. E agora na Síria, essa presença necessária, legal, porque é o único país que legalmente está presente e que está com uma solidariedade também do Irã, também da China, e que foi convocado pelo governo legítimo de Bashar al-Assad, eleito pelo voto popular. Então isso é um exemplo para toda a humanidade. Nós temos certeza de que isso vai estimular forças democráticas, forças antifascistas, o novo fascismo que traz vestido agora por esse terrorismo, mas tem o apoio daquelas mesmas forças imperiais a parar essa mão obscura. E temos muito orgulho de que nosso país, Brasil, tenha muito boas relações com a Síria e excelentes relações também com a Rússia, inclusive com forte tendência de cooperação crescente entre o exército brasileiro e o exército da Rússia, para que nós possamos também nos proteger de possíveis e futuras ameaças. Muito obrigado, senhor embaixador. Transmita também da parte de brasileiros o agradecimento nosso, sincero, profundo, ao presidente Vladimir Putin e a toda a sociedade russa, todo o povo russo, por esse gesto de grandeza em nome da humanidade. Muito obrigado. Só queria acrescentar também uma coisa que é muito importante, eu acho, que essa ação que nós empreendemos, essa luta conjunta, nós estamos, o nosso presidente, o governo da Rússia, se dirige a todas as forças sanas da humanidade a se unir a nós, juntos, para lutar contra esse mal, que não é somente mal local, é um mal universal de toda a humanidade. E eu quero sublinhar que o governo da Rússia, o presidente da Rússia, cada dia está se dirigindo a todos os países e chamando a todas as nações do mundo a se unir a essa luta conjunta contra o mal. Isso é importante. Esta aliança não é só aliança de governo, é uma aliança de povo, é uma aliança das pessoas de bem e que ultrapassou séculos. Então é uma presença como se fosse também a sua própria pátria, que a Rússia está lá defendendo como se fosse a si mesma. Essa sinceridade dos russos estarem lá conosco, os sírios. Eu sou brasileiro de nascimento, embora filho de pais sírios. E me orgulho muito dessas duas nacionalidades, embora tenha oficialmente apenas a brasileira. A Rússia, nos momentos mais importantes da história da humanidade, foi crucial e fundamental para a existência humana. Nos momentos mais difíceis que a humanidade passou nesse planeta, a Rússia, o povo russo, foi o povo bravo, o urso russo que pôs ordem nesse mundo. E não poderia deixar de ser nesse momento, quando a gente vê as maiores atrocidades que um ser humano pode cometer no nosso tempo, ter vocês fazendo novamente cumprindo com o papel dos verdadeiros centradores dos limites do ser humano. Então, nós aqui, eu pela federação e pela sociedade que eu represento, gostaria de agradecer não só por esse momento na Síria, como sempre os outros houveram, mas pelos outros da humanidade, que se não houvessem ocorrido, talvez nós não estivéssemos aqui hoje com o senhor. Então, é louvável, pedimos a Deus aí que ilumine vocês, que dê força e muito discernimento, porque a gente sabe que é uma linha tênue, é um risco muito grande que vocês têm corrido, enfrentando interesses que vão muito além da nossa compreensão. Não é só salvando o povo sírio, mas salvando interesses globais. E nós gostaríamos muito que o senhor fosse portador do nosso abraço ao presidente Vladimir Putin
Essas sondagens mostram que 86% dos entrevistados deram seu total apoio às ações do governo. Quer dizer que a maioria absoluta do povo na Rússia apoia essa ação, e o que é muito importante, que dá ainda uma força maior moral e de outro índole ao presidente e ao governo na sua decisão e na sua opção. E essa reação do povo na Rússia é normal, é absolutamente previsível, porque a solidariedade com os povos árabes, com o povo da Síria, historicamente sempre foi uma coisa natural na Rússia e na antiga União Soviética, na Rússia também hoje. Então, essa decisão do presidente foi bem pensada e se apoia na opinião pública, na opinião da maioria dos povos da Rússia. Que vamos mais uma vez desejar todo o êxito àqueles que estão lutando contra o mar do terrorismo aí na terra da Síria e de outros países lá na região. Nós ouvimos depois o embaixador Sergei Akopov e o presidente das federações árabes, que foram à embaixada, e também o jornalista Beto Almeida. Eles explicaram como está atualmente o quadro sírio, um quadro que preocupa a todos, mas que felizmente parece ter uma luz no final do túnel. Nós estamos aqui com o embaixador da Rússia no Brasil, o embaixador Sergei Akopov, que acaba de receber uma delegação da comunidade síria aqui em Brasília. Embaixador, aqui para nós, eu já ouvimos seu discurso lá durante a conversa que o senhor teve com o pessoal da Síria, e agora eu queria um pouco da sua avaliação de como está a situação hoje na Síria. Bom, talvez para mim seria um pouco difícil de avaliar a situação em geral na Síria, mas segundo as informações de que eu tenho lendo nos meios de informação, das meios de informação da Rússia, entendemos que a situação na terra, como se dizem, os militares na terra, no frente de batalha contra os terroristas lá, se está mudando. Os esforços feitos pela Força Aérea Russa, junto com o Exército Regular da República Árabe da Síria, estão dando frutos, e o Exército Regular da República da Síria passou a grande ofensiva, começando a liberar as terras da República dos bandas terroristas que ocuparam esses territórios. Nós todos queremos. É uma luta muito difícil, porque a resistência dos terroristas é grande. Durante muito tempo eles tiveram possibilidade de se atrincheirar e se preparar para essa luta, mas o ânimo, como nós podemos ver, do exército sírio é muito alto hoje, e nós temos toda a confiança de que a terra da Síria, da República Síria e de outros países do Oriente Médio serão liberados desse mal que a humanidade hoje enfrenta, que é o terrorismo internacional. Embaixador, a decisão da Rússia é de permanecer até a solução do problema sírio? O que passa é que a Rússia não permanecendo, não vai permanecer na Síria. Como disse o presidente Putin, é uma ação que tem um tempo limitado, que ninguém ainda fala de quando termina, porque entendo que vai depender dos resultados da luta armada lá. Mas depende também do governo legítimo da Síria, porque foi a pedido do governo legítimo da Síria que a Rússia entrou com seus aviões apoiando as forças armadas sírias. Então vai depender também do desejo do governo da Síria
até quando ele vai precisar da ajuda nossa nessa luta. Mas eu quero mais uma vez repetir que a Rússia não está permanecendo, não vai permanecer no território da Síria, e quando a operação termina, a fase militar do conflito termina, é absolutamente 100% que os destacamentos das forças aéreas russas vão sair do território da Síria. Então, você veio aqui para dar o seu apoio, né, à decisão da Rússia de enfrentar o Estado Islâmico lá dentro do território sírio. Isso. Como sempre eu frisei ao nosso embaixador, a Rússia é um fator determinante nos pontos mais históricos da humanidade. E agora, principalmente, quando nós vemos essas atrocidades acontecendo no Oriente, a Rússia tem a braveza e a coragem de entrar determinantemente para resolver a questão da invasão de povos bárbaros à Síria. E nós viemos aqui trazer esse abraço, trazer o nosso carinho e o nosso agradecimento por mais um feito histórico da Rússia, do povo russo e na nossa comunidade e pela humanidade toda, né? Em toda essa história. E como é que a federação vai poder ajudar nesse processo lá da guerra na Síria? O que nós da federação temos feito, dentro da nossa humilde possibilidade e capacidade, é por meio dos nossos representantes em todos os países americanos, tentar enviar ajuda e suporte humanitário. Então, ambulâncias, cadeiras de roda, alimentos e suprimentos para o povo que está sofrendo e tendo necessidades. Nós somos uma entidade social, nós não temos tantas formas e meios. Não tem bala. Temos um pouquinho, mas é muito pouco em relação às necessidades, né? Mas ajudando, com a ajuda de Deus e com a força do povo árabe, e agora com esse suprimento esse ar, esse fôlego que a Rússia tem dado à Síria, eu tenho certeza que é um país lindo e vai se recuperar. Jornalista Beto Almeida, um ativista internacional, não poderia deixar de estar presente nessa delegação que veio do povo sírio à Embaixada da Rússia para prestar solidariedade pela decisão do presidente Putin de atacar o exército islâmico que está invadindo a Síria. Então, Beto, como é que você analisa, você como jornalista, como é que você está analisando, né, a posição, essa entrada da Rússia na Síria e no que isso pode resultar? Eu acho que tem uma importância muito grande, porque o próprio presidente Vladimir Putin havia declarado em uma conversação com o presidente da Turquia que, se necessário fosse, a Rússia criaria uma nova Stalingrado na Síria. Ora, ele está relembrando a toda a consciência da humanidade que Stalingrado foi o ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas bárbaras foram brecadas e, a partir dali, houve a retomada do controle do Exército Vermelho, que chegou, inclusive, a liberar toda a Europa da presença do nazismo. É uma lembrança muito forte. E hoje, quando o presidente Putin expressa a solidariedade concreta a pedido do governo legítimo da Síria e demonstrando ao mundo que é necessário impedir que novas Líbias, novos Iraques venham a ocorrer ao arrepio da legalidade internacional, isso é um exemplo, inclusive, para o Brasil, que tem excelentes relações, tanto com a Síria como com a Rússia. Então, nesse sentido, foi um ato simples, singelo, mas emocionado, porque é um ato importantíssimo por causa da razão, a razão histórica de defender a paz, de defender a soberania da Síria, de contar com a ajuda de países e povos como o da Rússia, que tem compromisso com a legalidade internacional, para expressar a sua solidariedade e construir, como mencionou, aliás, o embaixador, uma frente de países que estejam comprometidos com a liberação da humanidade desse terrorismo que é apoiado por alguns países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU. Agora, uma situação concreta, você acha que a guerra vai se abreviar
partir de agora, ou se vai, ou pelo menos tomar um rumo mais definitivo, porque está há quase 5 anos, né, e já produziu mais de 200 mil mortes. O que diz a sua sensibilidade de jornalista internacional? Eu tenho visto que, nesse momento, 3 fatos muito concretos aconteceram. Primeiro, a presença muito clara da Rússia. A segunda, a entrada em cena do Irã, que está atuando em solidário à Síria. Parece que enviou hoje 1.500 soldados lá para o campo de batalha. Então o Irã já está. Segundo, há a convocação por parte da Rússia para uma coalizão militar, na qual já se manifestou favorável a própria China, né? E o próprio Iraque também está defendendo que bombardeios como esse, ações de aviões russos, seriam também muito bem-vindas para o caso do Iraque, libertando o país também da presença desse terrorismo, que é um terrorismo que tem apoio de amplos poderes imperialistas. Eles têm acesso a fontes de petróleo. Quem compra o petróleo deles? Senão os países imperialistas que fingem que estão combatendo o terrorismo. Não estão combatendo. O presidente Putin pediu explicação. Quem fornece os carros Toyotas para o Estado Islâmico? Essas são explicações que os Estados Unidos devem à humanidade. Falamos assim com o Beto Almeida, jornalista internacional, ativista e membro do Conselho Editorial da Telesur, a rede de televisão multiestatal da América Latina. И приводит к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники, в основном. Вы знаете, что там платят деньги? E они воюют там, где платят больше. Chegamos assim ao final desta edição especial sobre a Síria do cafenapolitica.com.br, que é transmitido pela TV Comunitária de Brasília, a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET Só DF.